R$ 300 por dia, R$ 9.000 por mês, R$ 108.000 na sua conta durante um ano. Eu posso te garantir, uma única estratégia com um único produto e com um único cliente que você vai servir, é totalmente plausível que você faça isso se você seguir exatamente o que eu vou falar nesse conteúdo de hoje. E juntamente dessa estratégia eu quero separar 4 passos simples que eu faria se eu tivesse que chegar nesses primeiros R$ 9.000 por mês e, consequentemente, aproximadamente R$ 110.000 por ano. E desses 4 passos, o segundo passo talvez seja o passo mais ignorado aqui dentro do digital. E por ser tão simples e objetivo, a maioria das pessoas acaba ignorando isso. Vamos lá, o primeiro passo é que a gente precisa entender como que isso funciona na prática. Eu vou pegar uma caneta aqui e você vai acompanhar esse raciocínio sem mesmo precisar entender o que eu estou escrevendo, mas presta bastante atenção nisso. Quando a gente fala de R$ 9.000 por mês, a gente está falando que a gente pode ter 3 oportunidades de clientes que pagam R$ 3.000 para você todos os meses para você prestar um único serviço. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente precisa ter muito claro que o cliente ele vai comprar de você o resultado. Esse é o grande objetivo do cliente. Então imagina em diversos segmentos. Eu vou trazer 2 exemplos para que fique muito claro as 2 estratégias que eu trabalharia. E as 2 estratégias, elas vão ser trabalhadas nesse ticket que a gente acabou de falar. Então imagina, no primeiro ticket de R$ 3.000, a gente vai trabalhar numa estratégia de resultado. Ou seja, imagina que a gente está trabalhando com clínicas de harmonização facial. Eu tenho falado muito com os meus amigos que se eu tivesse começando do zero, sem dúvida, eu olharia para esse público. Geralmente, essas clínicas de harmonização facial, elas trabalham com planos para os clientes, facilitando o pagamento. Da mesma forma que você vende esse serviço recorrente para essa clínica de harmonização facial, esse dentista ou esse médico, ele também vai vender para o paciente um plano que ele faz um acompanhamento durante 12 meses. E aí você, nesse momento, vai começar a entender o segundo pilar, que quando a gente olha para uma oferta de R$ 3.000, o cliente está no ponto A e ele quer ir para o ponto B. Ou seja, imagina que ele tenha uma carteira com 10, 20 pessoas assinando recorrentemente, aquele plano que ele tem de R$ 1.500 ou alguma coisa nesse sentido, e a partir desse momento, o que ele quer é aumentar para 30, 40, ele quer dobrar a quantidade de pacientes que pagam recorrente. O que você vai vender para ele nesse alinhamento, e você vai utilizar uma estratégia chamada Instant Selling, que você vai simplesmente trabalhar para fazer um diagnóstico, perguntar para o seu cliente o que ele quer, qual o resultado que ele quer ter dentro da clínica dele, e a partir disso você vai mostrar para ele que você vai trabalhar em gerar resultado. Como que você vai entregar o resultado é completamente diferente da oferta que você está fazendo. Percebe um negócio aqui agora comigo. A gente acabou de separar o que é escopo de entrega do que é oferta. E a maioria das pessoas dentro do digital, elas estão preocupadas com produto, elas estão preocupadas com escopo de entrega. Isso é um dever de casa que você tem que fazer antes. Mas quando se trata de vender, aumentar, conseguir mais clientes, que esse é o nosso principal objetivo quando a gente está começando dentro do digital, o nosso trabalho é entendimento sobre oferta. Vou te deixar bem claro um exemplo de um grande amigo meu que eu tenho no digital. Ele desenvolveu uma ferramenta na qual ele tem uma oferta que ele garante 1 milhão de visualizações no perfil de forma orgânica com vídeos produzidos com AI. Ele cobra por essa oferta R$ 24.000 por cada médico que entra dentro do programa dele, por uma entrega feita em 3 meses. Ele tem uma oferta que ele garante 1 milhão de visualizações e ele garante que se esse médico não viralizar e entregar 1 milhão de visualizações, ele devolve os R$ 24.000. Percebe? O médico ele não está comprando post. O médico ele não está comprando posicionamento. O médico, nesse exato momento, ele está comprando uma única coisa. Ele está comprando o resultado que ele nunca teve postando todos os dias. E aí vem um grande lance pra gente, que muitas pessoas que estão aqui dentro do digital, elas estão muito focadas em quanto que eu cobro, qual que é o meu escopo de serviço, quando na verdade elas precisam focar em desenvolver uma oferta matadora. Porque uma oferta pode mudar completamente a sua vida. Como mudou a minha, eu vou te dar o exemplo mais uma vez. A gente está trabalhando em ofertas de alto ticket nesse momento. Então a gente separou em 2 grandes blocos e aí é para lembrar. A nossa grande oferta
são anúncios sem caras de anúncio. Então imagina aquela empresa que ela não consegue gravar, que o fundador não consegue colocar a cara. Eu consigo trazer humanização para essa empresa. E por isso eu cobro R$ 7.000 por mês para entregar 3 vídeos com 3 hooks diferentes. Como é que eu faço isso? Tendo uma oferta que de fato já é validada e já é entendida pelo meu cliente como um valor percebido para ele. Percebe que eu te dei 2 exemplos muito claros aqui agora, que você pode trabalhar em oferta antes mesmo de qualquer coisa. O nosso segundo exemplo, né, que eu trouxe e deixei muito claro que a gente poderia ou trabalhar com ofertas de ticket maior, ou então a gente pode trabalhar com ofertas de tickets menores. Ou seja, a gente pode ter 3 clientes de 3.000, ou então a gente pode ter 30 clientes de R$ 300. Talvez se eu estivesse começando hoje, eu olharia para essa oferta de R$ 300. Por que eu gosto muito dessas ofertas de ticket menor, apesar de ter a maioria da minha empresa trabalhando com tickets mais elevados? Porque quando a gente fala de ticket menor, a barreira de entrada ela é muito menor para os clientes. Isso leva a crer que é mais fácil a conversão, desde que a gente também trabalhe do outro lado com oferta. Oferta é o nosso pilar principal. E olhando para uma estratégia de R$ 300, o meu foco aqui seria trabalhar em entregar resultado a partir de uma base existente. Ou quando a gente entra no e-commerce, tem um pop-up. Quando a gente vai lá no rodapé, também tem um cadastre aqui. A minha oferta que eu trabalharia seria recuperação de base dessas empresas, fazendo com que o retorno sobre o investimento feito nessa ferramenta e nessa estrutura que eu vou criar, ela vai se pagar em menos de 2 meses. Os R$ 300, que já é considerado um ticket muito baixo, agora eu estou dando uma garantia para o meu cliente que eu recupero esse investimento em 2 a 3 meses. Claro, se você operar, você vai ter mais margem. Sua margem, ao invés de ser 20, vai sair para 70. Show de bola, excelente. Mas é muito bom também continuar ganhando dinheiro sem precisar continuar trabalhando. Para pensar. Olha essa estrutura que eu estou trazendo para você. Isso é o pilar fundamental para você ganhar pelo menos R$ 300 por dia dentro do digital. E se você, inclusive, está chegando agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, porque eu vi que a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos, então se inscreve no canal e você vai entender que aqui tem conteúdo com profundidade. E o nosso terceiro pilar, ele está muito focado em vendas. Aqui é um negócio que você precisa estar focado em prospecção. Se você está começando agora no digital, você vai pegar a estratégia do 20-30. O que significa a estratégia do 20-30 que eu falo aqui? Você vai prospectar 20 pessoas durante 30 dias seguidos. Você vai escolher um canal de prospecção e você vai fazer ele incessantemente. Você tem um único objetivo aqui. Você tem um objetivo de validar a sua mensagem de prospecção. Se você conseguir validar a sua mensagem de prospecção, naturalmente você vai fazer mais vezes essa mesma coisa. O que as pessoas mais erram em vendas, em prospecção, é que elas querem ficar muito focadas em simplesmente fazer volume. Mas fazer volume sem estratégia não faz sentido nenhum. Então, ao invés de você estar focado aqui em mandar uma mensagem para todo cliente diferente, você vai definir uma mensagem que ela minimamente é personalizável, ou com o nome da empresa, ou com o nome do empreendedor. Você vai definir um roteiro e vai mandar 20 mensagens por dia. O que é o nosso foco a partir de agora? Eu utilizaria ou o Google Maps, ou eu utilizaria o Instagram. E aí vem o nosso quarto pilar, que é o pilar da oferta, junto com o pitch e a estratégia de spin selling. Eu falei lá no começo do vídeo e eu quero fechar falando sobre isso. Se você ainda não viu um vídeo, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você entenda com clareza a estratégia do spin selling, onde você vai basicamente fazer perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. E é muito importante eu reforçar nesse momento, você não tem que vender o seu escopo, você precisa vender resultado. A nossa estratégia de venda, ela está muito focada em vender o resultado. Então a pergunta de situação, eu preciso entender em que momento o cliente está, quanto que ele fatura, o que ele faz, quais são os custos dele, o que ele entende que é o momento dele, para onde ele quer ir, e depois tudo que eu vou falar, tudo que eu vou conduzir tem a ver em tirar o cliente do ponto A
e levar ele para o ponto B. O que você vai fazer, qual que vai ser o escopo, e você sempre vai conduzindo e falando isso em direção a entregar o resultado para esse cliente. Então esses são os 4 pilares fundamentais para você fazer pelo menos R$ 300 por dia utilizando o digital. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a deixar aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. E lembrando, vou deixar esse outro vídeo aqui te mostrando como que você vai criar uma lista de prospecção utilizando Appfire. É isso, um forte abraço e tchau!